Oi, gente, tudo bem? Você sabia que existem muitas formas de expressão? A cultural, a social, a artística, a musical, a teatral, a plástica e muitas outras maneiras. Algumas são transmitidas de geração em geração, perpetuando e sendo atualizadas pelo convívio entre as pessoas e também por meio da oralidade. Você já ouviu falar algo a respeito do patrimônio material e imaterial? Sabe a diferença entre eles? Convido você a conhecer mais a esse respeito. Seja bem-vinda ao canal Ligados na Arte, onde irei apresentar algumas possibilidades de representação da arte por meio das linguagens artísticas. Eu sou Anne Saraiva, educadora musical e pedagoga, atuo como professora de arte na educação básica em escolas da rede pública. O tema de hoje é a respeito das linguagens artísticas e o patrimônio material e imaterial. E se ainda não é inscrito no canal, aproveita! Inscreva-se, curta e compartilhe esse vídeo. Não esqueça, acione o sininho para receber as notificações. Segundo o dicionário Aurélio, a palavra patrimônio significa herança paterna, bens de família, os bens materiais ou não de uma empresa ou de uma pessoa. Em outras palavras, patrimônio indica que são os bens que possuem valor inestimável para um povo ou uma comunidade. Por isso, merecem ser preservados e que podem se referir tanto a bens materiais como obras de arte, cidades históricas, monumentos, edificações, quanto aos imateriais, aqueles não palpáveis. Levando esta informação em consideração, trago uma curiosidade. Você sabia que existe mais de um tipo de patrimônio? Pois é, o patrimônio natural, por exemplo, são todos os elementos criados pela própria natureza, englobando a diversidade da fauna e da flora. Por exemplo, aqui no Brasil, as ilhas de Fernando de Noronha, o Cajueiro de Pirangi, no Rio Grande do Norte, são exemplos de patrimônio natural brasileiro. E você, conhece algum? Deixa aqui nos comentários os exemplos de patrimônio natural que você conhece. Além de patrimônio natural, existe também o patrimônio cultural. A Constituição Federal Brasileira de 1988 diz que constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem 1. As formas de expressão. 2. Os modos de criar, fazer e viver. 3. As criações científicas, artísticas e tecnológicas. 4. As obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações artísticos culturais. 5. Os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico. Desta forma, o patrimônio cultural pode ser considerado como um bem ou bens material ou imaterial, considerados essenciais para a nossa identidade, a identidade de um povo. Assim sendo, o patrimônio cultural pode ser dividido em material ou imaterial. No caso, no material, encontramos os bens móveis, que são aqueles que podemos mudar de um lugar para outro, como, por exemplo, as pinturas em exposições, como as obras de Tarsila do Amaral, Cândido Portinari, Newton Navarro, Dorian Gray e muitos outros artistas importantíssimos. E os imóveis são aqueles que correspondem aos bens que não podem ser transportados, como por exemplo as praças,
Tem outro exemplo, o Forte dos Reis Magos, em Natal, no Rio Grande do Norte, um monumento histórico importantíssimo para a cidade. Assim, os bens materiais são aqueles palpáveis, as construções, igrejas, esculturas, museus, acervos museológicos, fotográficos, arquivos, conjuntos arquitetônicos de cidades. Você pode ter em casa um acervo histórico. Já pensou a esse respeito? Arquivos, fotografias e informações que contêm a história da sua família. É possível organizá-las e até compartilhar com outros membros da família. Pense sobre isso. Há uma série de elementos ao nosso redor que muitas vezes não vemos, mas sabemos que eles existem. Quando falamos em algo imaterial, podemos incluir elementos como ritos, mitos, histórias, costumes, canções, hábitos, saberes, entre diversas outras manifestações culturais e artísticas, uma vez que se refere a algo não palpável, que não tem a natureza da matéria. E os patrimônios culturais imateriais estão relacionados às línguas e tradições orais, festas, rituais, música, dança, valores, práticas, crenças, ao modo de ser das pessoas e pelo conhecimento e saberes tradicionais, como a gastronomia, que são tão significativos para as comunidades que as praticam, ligados assim à identidade de um povo. Em outras palavras, são os conhecimentos enraizados nas comunidades, as manifestações cênicas e musicais, festas, rituais que englobam a vivência coletiva e outras práticas da vida social. Você conhece algum bem material ou imaterial brasileiro? Acredito que sim. Vamos lá conferir alguns? São inúmeros exemplos de patrimônio brasileiro. No Brasil, temos os bens materiais brasileiros, como os conjuntos arquitetônicos de cidades como Ouro Preto, em Minas Gerais, Paraty, no Rio de Janeiro, Olinda, em Pernambuco, São Luís, no Maranhão, entre outros. Também temos os paisagísticos, como Lençóis, na Bahia, Serra do Curral, Belo Horizonte e a Gruta do Lago Azul, em Mato Grosso do Sul. E agora, na lista de bens imateriais brasileiros está a Feira de Caruaru, o frevo, a capoeira, o bumba meu boi, as matrizes do samba do Rio de Janeiro, entre outras manifestações importantíssimas para a cultura do nosso país. Deixe nos comentários outros exemplos de patrimônio material e imaterial que você conhece da sua cidade. Assim podemos compartilhar o nosso conhecimento. Desse modo, podemos concluir que o nosso patrimônio é de grande importância para compreendermos e sentirmos orgulhosos de quem somos, de onde viemos e principalmente em valorizar a diversidade de nossa cultura e fortalecermos como cidadãos. E aí, estudante, compreendeu os tipos de patrimônio? Percebeu a diferença entre patrimônio material e imaterial? E você, professor, deixe nos comentários qual a sua escola e de onde é. Ficarei feliz em interagir com você. Não perca nos próximos vídeos, onde apresentarei ainda mais a respeito das linguagens artísticas. Conto com sua presença. Inscreva-se no canal Ligados na Arte, ative o sininho e deixe um like ajudando o canal a crescer. Deixarei aqui na descrição sugestões para a pesquisa e aproveita e nos segue nas redes sociais do canal. Beijos musicais, abraços virtuais. Tchau!